Olá, querido mundo louco! Hoje eu vim reagir a um vídeo que eu vi passando pela minha timeline no YouTube. E eu fiquei bem curiosa, que o nome é Iceberg das Coincidências. Pra quem não sabe, esse estilo de vídeo, iceberg, vai construindo camadas. Então, primeiro você vê a superfície do negócio, e aí vai se aprofundando no tema. E você vê as partes mais obscuras, as mais secretas, que as pessoas menos conhecem. E aí vai ficar estranho conforme vai descendo. Então, se você já gostou do assunto, não esquece de deixar esse like, se inscrever no canal pra ajudar no crescimento. E vamos nessa! Será mesmo que o acaso existe? Ou, na verdade, tudo o que acontece é o resultado de um destino que interliga fatos e pessoas de modo inexplicável? Ou seriam falhas na Matrix? Sempre que eu vejo esse cara, eu, ao invés de lembrar da história, né, eu lembro da série Desventuras em Série. Não, não é essa não. Também, eu lembro dessa também. Mas a que lembra mais é Umbrella Academy. Iceberg das coincidências. Iremos falar de eventos que, de modo muito curioso, estão intimamente interligados. Eu espero que você goste. Vamos lá. Todas essas fotos que ele mostrou me remeteram aos Estados Unidos. E vindo dos Estados Unidos eu não confio em absolutamente nada. Então, vamos ver. Tô combinando com o fundo, tô roxa. Espero que continue assim. Tomei um anúncio na fuça, então eu tive que pausar. Definitivamente não existe nenhum caso na política mundial em que exista tantas coincidências. Abraham Lincoln e John Kennedy foram dois icônicos presidentes dos Estados Unidos da América, que possuem estranhas coincidências tanto em vida quanto em suas mortes. Ai, gente, eu acelerei sem querer. Eu ia falar que o Abraham Lincoln me assusta bastante, o rosto dele. Mas eu meio que sinto essa vibe bizarra de todos os, de todos os presidentes dos Estados Unidos. Não sei. E eu não sei se vocês já viram a teoria de que se entrelaça os reis e os presidentes, tipo, dos Estados Unidos, sabe? E aí eu fico... A começar pela de que é tudo da mesma família, essa é a teoria. semelhança entre datas. Lincoln foi eleito para o Congresso em 1846. 100 anos depois, mais precisamente em 1946, John Kennedy foi eleito para o Congresso. Em 1860, Lincoln foi eleito presidente. Novamente, 100 anos depois, em 1960, Kennedy foi eleito presidente. Outra semelhança é que os nomes Lincoln e Kennedy possuem 7 letras. Tá, por enquanto, normal, tranquilo. As esposas dos dois perderam filhos enquanto viviam na Casa Branca. Willie Lincoln morreu em 1862 aos 11 anos, provavelmente de febre tifoide. E Patrick Pierre Eu não aguento o nome dessa febre, gente, desculpa, não tenho maturidade. Kennedy morreu em 1963, apenas 2 dias após o seu nascimento prematuro. Lincoln e Kennedy estavam engajados na luta antirracial nos Estados Unidos, cada um em sua época, sendo Lincoln no combate à escravidão e Kennedy no combate à segregação. Se não bastassem as coincidências em vida, também tiveram as relacionadas às suas mortes, pois os dois foram baleados numa sexta-feira com um disparo na cabeça. Isso aconteceu na presença de suas esposas. É como se a morte de Kennedy fosse, em parte, uma repetição do que ocorreu quase 100 anos antes, já que Lincoln morreu em 1865 e Kennedy morreu em 1963. E quando você já pensou que este tópico estava encerrado, as coincidências permanecem após estes eventos, já que os seus sucessores chamavam-se Johnson, um chamado Andrew e o mais recente Lyndon. Só falta dizer que eles são da mesma família. Os dois com 6 letras, e que eram sulistas, um nascido em 1808 Essas coincidências relacionando letra, eu não ligo muito, porque assim, ai, pelo amor de outro Deus, é nascido demais. em 1908. Além disso, os assassinos eram conhecidos pelos seus 3 nomes, John Wilkes Booth e Lee Harvey Oswald, ambos tendo os nomes com 15 letras, e sendo depois mortos antes de seu julgamento. Todas essas semelhanças foram tão bizarras e curiosas que a imprensa norte-americana... Eu acho que quando tem mais letras surpreende mais, porque, por exemplo, um nome com 3 letras, sei lá, Ana, Theo, sei lá, outros nomes, sabe? Quanto menos letra, menos bizarro coincidência, mas 15 letras aí tá.
tratou de trazer à memória, já em 1964, logo após a morte de John Kennedy. Mas isso seria apenas uma junção de meras coincidências? Ou existe realmente uma conspiração ao redor de tudo? Olha, sinceramente, não podemos falar de coincidências quando estamos falando de Estados Unidos da América. Eu ia falar isso, gente. Na verdade, já falei, né? Futilidade é o nome do romance conhecido posteriormente como Naufrágio de Titan e foi publicado pela primeira vez no ano de 1898. Guarde bem essa informação, pelo escritor Morgan Robertson. Já esqueci a informação, já esqueci o ano. A história mostra um grande transatlântico chamado Titan, que era o maior e mais rápido navio do mundo. E também era Já sei onde isso está chegando. Considerado como inafundável, e narra a história de um marinheiro deste navio, John Holland, um ex-oficial da Marinha dos Estados Unidos, que após ter sido expulso de suas funções, acabou vivendo no alcoolismo. E no decorrer da trama, depois de colidir com um navio menor e partir este navio em uma viagem entre a América e a Irlanda, na noite seguinte o navio colide com um iceberg e acaba virando. América, no caso, os Estados Unidos ou o continente americano e a Irlanda. Apenas 13 pessoas Que é difícil saber, né? Porque pra eles, a América é os Estados Unidos. Tem muitos americanos dos Estados Unidos que acham que a América é o nome do país deles e, tipo assim, não existe América do Sul, América do Norte, América Central, nada disso. Conseguem sobreviver, enquanto o protagonista Holland se salva em um bote salva-vidas, junto de uma filha de uma antiga amante que teve, sendo depois resgatados e levados de volta para a Inglaterra. Bem, essas informações já são suficientes para você se lembrar de uma história muito semelhante que aconteceu de verdade. E você pode pensar agora, ok, o livro está claramente se baseando no que aconteceu com o Titanic. Porém, lembra que eu disse para que você guardasse a informação de que o livro foi publicado no ano de 1898? Pois bem, o Titanic afundou no ano de 1912, 14 anos depois. O escritor praticamente previu o que iria acontecer, com algumas semelhanças assustadoras. Os dois navios colidiram com um iceberg em abril no Oceano Atlântico Norte, e não havia botes salva-vidas suficientes para todos. O nome do capitão era o mesmo, Não me liguei nisso. Smith. O comprimento, a velocidade, o número de botes eram muito parecidos. Definitivamente isso quase desafia a lógica. É muito mais que um presságio, é quase que uma profecia. Não sei se você está sabendo, mas o sinônimo de estar no lugar errado, na hora errada, mas de uma vez, é Tsutomu Yamaguchi. Vocês sabem bem o que aconteceu no Japão no fim da Segunda Guerra Mundial. Sim, as duas bombas atômicas jogadas pelos Estados Unidos em Hiroshima e Nagasaki. Este homem, Tsutomu Yamaguchi, estava em Hiroshima numa viagem de negócios. Eu acho que eu já ouvi essa coincidência, mas eu não lembro absolutamente nada. Então vamos descobrir de novo. No dia os benefícios de ter uma memória ruim. 6 de agosto de 1945, quando a cidade foi bombardeada. Aproximadamente 140 mil pessoas perderam suas vidas e muitas outras ficaram feridas. Gente, é muita gente, né? Eu não consigo mensurar esse número. Eu fico sempre tentando colocar num cômodo. Num cômodo que eu sei que tem, tipo, 100 pessoas, já tem gente abessa, mas ok, pode ser uma quadra na escola, às vezes 200 pessoas, uma quadra no evento de escola, sei lá. Agora, 500 pessoas, eu já não sei colocar isso dentro de um cômodo, sabe? Eu não consigo visualizar. Aí toda vez que eu fico imaginando 1000, tá? 1000 é muita coisa. E 10 mil é muita coisa. E aí eu vou aumentando e eu não consigo contar, sabe? Eu fico assustada. Não sei se também são assim ou, 14 mil, 10 mil, 100 mil, ok, tranquilo. Porque eu fico, assim, eu não consigo imaginar. Yamaguchi, que estava no local, também ficou gravemente ferido. E pior é que nos jornais o que mais tem é isso, né? Tipo assim, 100 mil pessoas morreram, só o quê? Numa guerra, 500... E eu fico, meu Deus, é muita gente, mas eu não consigo ter a noção real de quantas pessoas são, mas enfim. Então retornou para sua casa, e onde era a casa dele, Nagasaki. Era dia 9 de agosto, quando a segunda bomba destruiu a cidade de Nagasaki, levando consigo 70 mil pessoas, além de milhares de feridos. Mas Yamaguchi, sim, ele estava lá, vivo,
ele sobreviveu a 2 bombas atômicas. Foi essa Oficialmente, história mesmo que eu tinha escutado, mas eu não lembrava de absolutamente nada, então obrigado por contar de novo. E qual que é o nome do canal? Ejuki? ele foi o único sobrevivente reconhecido pelo governo japonês, mas é possível que outros japoneses também tenham sobrevivido às 2 bombas. Tsutomu Yamaguchi morreu no ano de 2010, aos 93 anos. O Aí vai ver causa natural, bebeu água demais, ou algo assim, sabe? Super improvável. sobrevivente de 2 bombas atômicas padeceu de câncer no estômago. Tá, não foi. Acho que só mesmo essa doença maldita para levá-lo. Mark Twain. Ih, eu como conheço esse cara? Algo muito especial aconteceu no dia do seu aniversário? Bem, infelizmente no Eu nasci. meu dia não aconteceu nada de interessante. Sim, eu pesquisei no Wikipedia para saber se algo muito importante aconteceu. Eu só descobri que eu nasci no mesmo dia do Felipe Dilon. E esse foi o evento mais importante. Ok. Mas o Mark Twain, que foi um grandioso escritor americano que nasceu no dia 30 de novembro de 1835, durante uma das passagens do cometa Halley sobre a Terra. Claro que este evento Só conheço esse cometa por causa da Billie Eilish. Então, Billie Eilish também é cultura. ficou fortemente marcado em sua vida, Pra quem não entendeu, ela tem uma música chamada Cometa de Halley. de modo que em 1909 ele chegou a escrever que seria era a minha tela. maior Eu acho que não era minha tela, era o vídeo mesmo. decepção de sua vida se ele não fosse embora com o cometa. Mark Twain morreu no dia 21 de abril de 1910, pouco tempo depois do cometa estar novamente perto da Terra. É como se o universo estivesse completamente interligado, a ponto de os 2 acontecimentos coincidirem de forma tão O poderosa. universo interligado ou o Mark Twain interligado com o universo? Pense nisso. E um salve pro Felipe Dilon e pro Harry Potter também. Corta, sim, teve evento marcante no dia do meu aniversário, já que o cometa Hale-Bopp, que foi aquele mesmo que eu citei lá da Heaven's Gate, vocês lembram? Não, ele não foi assisti. descoberto no dia do meu aniversário. Pelo visto, ele tem vários vídeos de iceberg. Não consegui achar. Ah, é aí embaixo. Que ela grava vídeo pro YouTube e não sabe como é que o YouTube funciona. Tem vários. Depois eu dou uma olhada no canal dele. Antes de ir para a próxima camada, eu tenho um pedido especial para você. Eu sei que muita gente acompanha e gosta dos nossos vídeos, porém ainda não é inscrito no nosso canal. Eu queria pedir para você se inscrever no nosso Digo canal. mesmo pra vocês, tá, gente? Não, caso Meu hit. Amei o hit. Os Simpsons. Nossa, gente, os Simpsons é uma camada por si só. Dá pra gravar um iceberg dos Simpsons e provavelmente alguém já gravou, porque é tanta história que vem, que tem inclusive a conspiração, né, de que eles não previam, eles só estavam... Ai, pra vocês saberem disso, vocês têm que saber a história dos arquivos, e eu não sei explicar a história dos arquivos que saíram, mas tinha uma teoria que era tipo assim, vou tentar explicar, que os Simpsons, na verdade, eles não previam, só que como muita gente poderosa tinha tudo arquitetado, tipo, o que ia acontecer daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, o evento que ia ter, a pandemia que ia ter, os Simpsons já sabia, ele vazou isso, e aí jogou. Isso é uma teoria, lembrando, tá? Não é nada comprovado, é uma teoria, mas vamos ver o que ele vai falar. Coincidências apenas? Seriam os criadores de Os Simpsons viajantes no tempo, Illuminatis? Se eu soubesse, certamente diria a vocês. Mas o que se sabe É assustador, pior que... Eu ia falar, qual é o contexto dessa cena? Mas eu acho que é pra ficar bonito na foto. E eu já fiz isso em várias fotos de família. Principalmente as fotos de criança, gente. Vocês também eram assim, quando vocês tiravam foto criança? Tipo, todas elas saíam com o sorriso mais quadrado possível. os Simpsons costumam satirizar a sociedade americana e o mundo de forma geral, e que esse seria um dos motivos para que tantos eventos a gente visse primeiro nos Simpsons do que na vida real. E com isso surgem alguns exemplos desses casos que vamos chamar de meras coincidências, já que não podemos provar nada. Eu vou citar apenas alguns, mas são muitos mesmo. Como por exemplo o episódio Marge vai pra cadeia, de 1993, que conta a história de um vírus surgido do Japão que chegou em Springfield vindo de containers de carga. Eu não preciso nem citar o que eu estou falando. Como também o tão lembrado episódio de 2000, que previu a eleição de Donald Trump para presidente dos Estados Unidos. Nada Ou o mais icônico triste. episódio que narra a vitória da Alemanha contra o Brasil, que não foi de 7-1, ok, foi apenas 2-0. Nem os Simpsons foram capazes de prever uma desgraça dessas. Enfim,
Ao que tudo Eles pensaram, o Brasil vai ser goleado, mas não pensaram que o Brasil ia ser massacrado. indica são apenas coincidências. Afinal, os Simpsons possuem mais de 700 episódios. Então, inevitavelmente, outras 700 episódios e eu sempre via na TV, os mesmos episódios. coincidências ou previsões, se assim vocês acreditam, irão acontecer. Anthony Hopkins. Nunca ouvi falar. O Anthony Hopkins é um excelente Conheço ele. Eu acho que é o ator que tem no filme O Ritual. É um filme de terror que me assombrou na infância. E aí, quando eu cresci, eu vi. Porque assim, a minha memória é muito ruim, né? Se vocês acompanham o canal, vocês já estão percebendo nas gameplays e em muitas outras coisas que a minha memória é muito ruim. Ignorem o barulho da cadeira. Mas, esse filme marcou tanto que eu consegui lembrar dele. Eu fui capaz de lembrar dele. Da capa, né? E a gente tinha um DVD. Aí, eu fui pesquisar, assistir de novo. E, assim, eu senti bem menos medo do que eu sentia antes. Mas ainda dava um medo, sabe? Então, assim, ó, bato palma pra esse filme. Recomendo. O Ritual. renomado ator nascido no país de Gales, vencedor do Oscar de melhor ator por 2 vezes e, sem dúvidas, viveu algo em sua vida que só se vive uma vez. Não tem como essa série de eventos se repetir. Eu acho que ele era um padre no filme, só que... Cara, eu acho que eu tô confundindo. Será que ele é o cara do Ritual mesmo? Porque eu lembrei agora, eu acho que ele também fez o Silêncio dos Inocentes, não fez? Não, o Silêncio dos Inocentes não. É? Ou é o... Caraca, eu tô confundindo tudo. Eu acertei os dois. E tava faltando... Não, calma, eu acertei... Não, acertei o 2. E eu esqueci, o que eu tava tentando lembrar era Hannibal, que era o assassino que teve lá. Mas esse filme eu ainda não assisti, eu só sei que ele é bem conhecido e conheço o cara, né? Ele fez O Silêncio dos Inocentes, O Ritual e esse Hannibal. Tirem novamente. E assustador, a cara dele é assustadora. Então, tipo assim, eu tinha medo do padre. Tinha mais medo do padre às vezes do que dos demônios que apareciam no filme. No ano de 1974, Hopkins foi escolhido para atuar no filme A Garota de Petrovka. E, interessado na trama, decidiu adquirir o livro com a história original. Ele sempre foi um ator muito preocupado em fazer a melhor preparação possível para assumir um papel, ainda que isso custasse ter que repetir as cenas centenas de vezes, até que elas ficassem mais naturais possíveis. Por isso ele procurou em várias livrarias uma cópia do livro. Em uma das suas andanças atrás dele, ele encontra... Vai me falar que a coincidência é ele ou encontrar o ator, porque agora eu fiquei, né, por causa dessa frase que ele falou, ou ele encontrar o autor, ou ele casar com uma garota de Petrovka. Em um banco da estação, enfim, uma cópia do livro que ele tanto procurava. Ah, tá. Como era uma cópia perdida de outra pessoa, o livro estava com diversas anotações e ele não pensou 2 vezes. Levou o livro para casa e Ele não pensou em 2 vezes. Vou roubar. passaram-se os dias. Durante as gravações do filme, ele conhece George Pfeiffer, o autor do livro A Garota de Petrovka, e conversando com Hopkins, Pfeiffer contou que emprestou uma cópia que tinha do livro, e que esta cópia estava, sim, cheia de anotações. Mas esse amigo acabou perdendo o livro. Como um truque de mágica, Gente. Anthony Hopkins mostra o livro para ele, e então você já sabe o que aconteceu. Às vezes nem acho que é coincidência, gente. Tem certas coisas que eu acho que é assim, o universo, sabe? Energia, sei lá, a vida. A vida fazendo essas coisas. Eu falei igual uma maconheira, né? Mas... Era exatamente o mesmo livro. O livro que poderia ter parado na mão de qualquer outro, dos tantos que passavam Loucura. por aquela estação, foi parar justamente Ali, olha a cara desse sujeito. Pelo amor de Deus. no ator escolhido para o filme. Uma camareira argentina que teve o azar de estar presente em 3 naufrágios e teve a sorte de sobreviver em todos eles. Violet Jessop nasceu no ano de 1887 e começou a trabalhar de camareira no lugar de sua mãe, depois que essa teve problemas Camareira trabalha em navio, barco, essas coisas. Porque se for, faz sentido ter chances de naufrágio toda hora, né? de saúde. Tempos depois, ela foi trabalhar para a White Star Line e já na primeira viagem, a bordo de do avião. RMS Olympic, ela viveu a primeira experiência traumática, já que ele colidiu com o navio Gente, eu achava que o Titanic, essas coisinhas de cima, eu sei que muitos navios têm, mas eu não sabia que era tão comum. Esse daqui, pra mim, se alguém mostrasse a imagem disso e falasse que esse é o Titanic, eu ia acreditar. de guerra britânico chamado HMS Hawke, no dia 20 de setembro de 1911. Apesar disso, pelo menos por esta vez, ainda que o navio apresentasse problemas, uma tragédia muito maior por sorte não aconteceu, e o Olympic voltou ao porto.
Um ano depois, já estava novamente escalada para trabalhar em uma outra grande embarcação e desta vez não teve jeito. O grandioso navio onde ela estava afundou e ela logo foi colocada em bote salva-vidas junto de um Ah, mas tá escrito Titanic. bebê desconhecido que foi entregue a ela para que Meu Deus. tentassem Meu Deus, imagina, gente. Você tá morrendo e te jogam com o bebê do nada e aí você tem que... Você vai fazer o que com esse bebê depois que você sair? sobreviver. Este navio era nada mais, nada menos que o Titanic, que coincidentemente eu já citei aqui. Depois de ficar à deriva, na manhã seguinte foi resgatada e o bebê também foi salvo. Mas se vocês acham que as aventuras de Violet Não, eu quero saber sobre o bebê. Eu quero saber mais sobre o bebê. O bebê foi salvo e ele está vivo morando nas ruas ou eles encontraram a família? Porque algo válido, né? terminaram, estão redondamente enganados. Anos depois, em 1916, ela estava trabalhando no HMHS Britannic, agora trabalhando como enfermeira para a Cruz Vermelha Britânica, cuidando Eu acho ela muito corajosa, porque no primeiro naufrágio já nunca mais ia querer pisar no mar. Se fosse no ar-condicionado, ó. Se fosse no céu, calma que essa frase é estranha. Se fosse num avião, eu já ia ficar totalmente traumatizado também. Mas não, 3 naufrágios. E se bobear, até o final da vida dela, ela continua indo em navios, barcos, aviões. dos feridos da Primeira Guerra Mundial, quando o Britannic afundou no Mar Egeu. Muito provavelmente por causa de uma mina. Houve uma explosão no navio, o que ceifou a vida de 30 pessoas, mas estamos falando de Violet Jessop, a incrível sobrevivente que, apesar de um A Supergirl, né? Por favor. traumatismo craniano, se recuperou e só Deus. veio a falecer muitos anos depois, com 84 anos de idade. 84 é muita coisa. Às vezes eu fico pensando, tipo assim, nossa, daqui a pouco eu vou morrer, a vida vai passar assim, um estalo de dedos. Eu tô com 20 anos, antes eu tinha 10 anos e não faz muito tempo na minha cabeça, sabe? E aí eu fico nessa doideira, só que ao mesmo tempo eu fico pensando, tá, daqui a 10 anos eu vou ter 30. Daqui a 20 eu vou ter 40. Olha que loucura. Ainda vai faltar muito pra eu morrer se eu for morrer com 60, 70 anos. Ah, eu fico nessa divisão de achar que eu tenho muito pouco tempo e pensar, meu Deus, a vida vai ser um tédio, porque ainda tem muito tempo pela frente. Mas de qualquer forma, eu surto toda vez que eu faço aniversário. Menos no meu aniversário que eu vejo Asa Delta. Vou botar aqui no card, aproveitar pra panfletar, né? Este foi um caso com algumas coincidências terríveis, mas estamos falando de um carro realmente perigoso. O Porsche 550 Spyder foi lançado em 1952 e era um Como pode, né? Tão feinho. belo esportivo conversível de motor 1.5 que era leve como uma pena. As placas eram assim, tipo, pintadas? E por que tem uma seta? Isso era normal, gente? Apenas com 550 quilos, o que tornava esse carro uma máquina perigosíssima, ainda mais em uma época em que não havia quase nenhuma segurança ao dirigir um carro com essa potência. Dá pra chamar o Spyder de bateu morreu. Pois é, Ah, que foi legal. isso que pensou Qual é o preço? 500 mil dólares. o ator Alec Guinness, amigo de James Dean, a ponto de dizer pro seu amigo: "Olha, James, se Guinness do Guinness Book, será? você entrar neste carro, será encontrado morto dentro Tô dele tentando adivinhar as coincidências. na próxima semana." Mas o James Dean, no auge da fama e da grana, adquiriu o perigosíssimo carro. E 7 dias depois, Gente, quem tem, no auge da grana, né, que ele falou. Da grana e da fama, eu espero eu. Quem tem dinheiro fica entediado. Aí fica pensando, tipo assim, tá, como que eu posso achar uma adrenalina na vida? E aí fica procurando formas diferentes de morrer. É só me dar dinheiro que eu vou viajar. É só me dar dinheiro, gente. Se você tá entediado com seu dinheiro, divida. Alec estava completamente certo. Dean morreu em um trágico acidente com o seu Ah 550 lá. Spyder. Tempos depois, o Spyder foi vendido para um homem chamado William Ashrich, na tentativa de reutilizar alguns componentes do carro. Ele tinha um Lotus Mark IX e utilizou o motor do Spyder, Parecia além de outras muito com os carrinhos de Hot Wheels, gente. Olha isso. partes do carro, que foram oferecidas a Troy McHenry, que também possuía um 550 Spyder. Tragédias anunciadas acontecem com muito mais frequência, e não foi diferente aqui. William bateu sua Lotus e quase morreu, e McHenry bateu em uma árvore e não resistiu ao impacto. Depois disso, o carro, ou o que sobrou dele, foi adquirido por um cara que queria restaurar o carro. Meu Deus. Mas nos anos Quantas pessoas morreram nessa situação? Ah, 3. Você quer o carro, senhor? Quero. Quero sim. 60, o carro misteriosamente desapareceu.
porém deixou pra gente uma lição. Pra esse tipo de carro, é melhor ficar só no videogame mesmo. E nem o universo deixou, né? Falou assim, não, calma aí que eu vou recolher pra nenhum idiota mais querer isso aqui. Inclusive, olha eu aí pilotando perigosamente o Spider do Forza. Aqui eu posso dirigir mal à vontade, no máximo eu vou passar raiva. É o Pão de Açúcar, ó, que lindo! Esquerda. Quis o destino que duas tragédias envolvendo o esporte mais amado do país acontecessem exatamente no mesmo local. No dia 27 de outubro de 2004, em uma partida 2004 a qualidade da câmera era assim. Se bem que eu sou de 2006, faz muito sentido. no estádio Cícero Pompeu de Toledo, o Morumbi, em um jogo entre São Paulo e São Caetano, Gente. no Campeonato Brasileiro daquele ano, o jogador do São Caetano, Se vocês falassem pra mim que isso é imagem de um jogo, eu ia acreditar. Paulo Sérgio de Oliveira da Silva, mais conhecido como Serginho, teve um mal súbito e caiu no gramado devido a uma parada cardiorrespiratória que ele sofreu. Serginho tinha uma arritmia Ah, essa era a câmera. Eu acho. cardíaca e apesar de o seu clube saber do risco iminente de morte súbita, o São Caetano colocou a vida de Serginho em risco, colocando-o Gente. para jogar, rejeitando a recomendação de profissionais da área médica. Cara de pau, né? Tinha que... Nossa. Pior acabou acontecendo. Serginho veio a falecer horas depois de ter caído no gramado, e o esporte brasileiro presenciou um dos dias mais tristes de sua história. Tão terrivelmente, geral, quase né? 20 anos depois, algo assim veio a se repetir. No dia 22 de agosto de 2024, o jogador do Nacional de Montevidéu, Juan Izquierdo, em uma partida entre São Paulo e Nacional, válida pela Copa Libertadores da América, passou mal e caiu em campo. Logo, com o desespero dos jogadores dos dois times, Izquierdo foi atendido e Gente, não fiquei sabendo disso. Vocês ficaram? levado para o Hospital Albert Einstein, com um quadro de 2024. Ah, 2024 eu tava estudando e enlouquecendo, basicamente. Então faz sentido. arritmia cardíaca e infelizmente acabou perdendo a sua vida alguns dias depois, no dia 27 de agosto, com apenas 27 anos de idade, devido à morte encefálica, resultado da arritmia que teve, deixando sua esposa e 2 filhos, Meu inclusive um que havia nascido apenas 10 dias antes de sua morte. Esses 2 jogadores estão interligados por 2 acontecimentos trágicos que aconteceram no Morumbi, enfrentando São Paulo, além de que ambos eram zagueiros e seus clubes tinham a camisa azul. O problema claramente é o São Paulo. Mentira. Sim, são pequenos detalhes, mas esses pequenos detalhes trazem uma semelhança assustadora entre os dois. E o nome é Iceberg das Coincidências, né? Então, coincidências são importantes. Stephen Hawking foi um físico e escritor extremamente influente, portador da esclerose lateral amiotrófica, o que fazia com que ele tivesse naturalmente pouco tempo de vida. Mas incrivelmente não foi isso que aconteceu. Ele viveu 76 anos, morrendo em 2018, e tanto seu nascimento quanto a sua morte estão ligadas a 2 dos mais importantes cientistas da história. Hawking nasceu no dia 8 de janeiro, mesmo dia em que nasceu Galileu Galilei, e morreu no dia 14 de março, mesmo dia em que nasceu Albert Einstein. É inegável que esses eventos são coincidências e tanto. Assim, São, mas assim, são coincidências com pessoas diferentes. Então, tipo, envolve 3 pessoas. Aí também, pera lá. como ele curiosamente ter sido citado nos documentos do caso Epstein. Eu ia falar isso, gente. Só que eu ia falar, nossa, vai ser a terceira vez que eu tô falando desse caso, desses arquivos, né? Em um vídeo só. E eu já falei em outros 2 ou 3 vídeos. Então, tipo assim, eu pensei, vou dar uma maneirada. Mas, já que ele falou, já que ele me deu a abertura, eu vou falar também. Quando eu vi a foto desse cara, quando eu vi a participação dele em The Big Bang Theory, eu sempre achava ele um fofo. Ficava, que incrível, que inteligente. Depois que eu vi o nome dele nos arquivos e, tipo, as conspirações e as teorias, mesmo não sendo confirmado, eu não consegui olhar com os mesmos olhos. Porque eu fiquei com aquela sensação ruim, sabe? Supostamente ter participado de uma como nas Ilhas Virgens. Uma grande coincidência apenas. Bom, gente, eu decidi dividir o vídeo em 2 partes, porque senão ele ia ficar muito longo. Então eu vou postar uma parte agora e talvez na próxima semana eu poste outra, ou nessa semana mesmo, vou ver o que eu faço. Mas se você tá gostando até aqui desse vídeo, deixa o like, se inscreve nesse canal e fique de olho pro próximo episódio.